Salve, salve família! Vocês estão aqui no podcast Sem Segredo. Siga a gente no YouTube, no TikTok, no Instagram. Entrevista toda semana, quarta-feira às 19 horas. A gente está aqui com um grande convidado hoje, não é, Turco? Como é que você tá? Nós estamos... Beleza, Ale? Certo. Nós estamos hoje com um cara que eu quero saber tudo, viu, cara? Então, mercado financeiro, né? Mercado financeiro, né? Caso Master. Tem bastante coisa para falar, né? E ele vai ter que... A gente vai... Porque meu cunhado, meu genro, trabalha com ele. Né? Então você conhece bem. Não, só conheci agora. Né? Então vamos perguntar, né? Vamos. Quem que é? Estou aqui com o Igor Carneiro. É isso? Isso. Não errei teu nome? Não. Ele tem uma consultoria, vários projetos dentro desse trabalho que ele faz, que é a Vault Capital Podcast. Você é concorrente, pô. Não, é Vault Capital só. É só Vault Capital. Ela colocou podcast aqui, então, de repente, ela errou. E aí, você quer fazer a primeira pergunta? Bem, o assunto aí que tá no momento, né, é sobre esse escândalo, né, do Banco Master. Na visão de vocês, houve falha ali do sistema? Qual que é para quem tá vendo de fora, mais um escândalo desse tipo, né? O que aconteceu ali? Boa. Não, o Master é até um caso muito engraçado, porque a gente, não sei se teve a sorte ou o azar de ser vizinho de frente deles no escritório. Então, do outro lado da rua é o prédiozão do Master gigante. Quando a gente mudou pro escritório, polícia, manifestação o dia inteiro e gritaria na porta e tá assim até hoje. Mas assim, o caso Master, ele repercutiu diversos problemas que a gente tem no sistema financeiro como um todo e bilhões de prejuízo para bancos que estavam totalmente ligados e para bancos que não estavam ligados. Tem vários motivos do que aconteceu, mas acho que onde vai ser o maior problema que a gente vai ver aí, foi mal até comentar isso, mas é no quesito de governo, política mesmo, porque já começaram a sair vários casos de políticos relacionados. Por exemplo, a esposa do Alexandre de Moraes, que estava recebendo 150 milhões de reais, porque ela era advogada do Vorcaro. E governo do Rio de Janeiro e um monte de gente envolvida. Então, assim, lógico, não é o tipo de informação que eu tenho acesso, mas do pouco que se descobriu até hoje, dá para imaginar que a gente só está na pontinha do iceberg, que ainda tem muito chão pela frente, muita coisa para ser descoberta, está sendo tudo julgado em sigilo agora, mas é um grande problema. Assim, o Master basicamente é um estilo tradicional de pirâmide financeira, só que empacotada em banco. Então, basicamente, os caras prometem um dinheiro muito mais alto do que é viável, né, e sustentável de se pagar. Então, eles pagavam títulos de renda fixa totalmente agressivos. E como que eles realmente pagavam isso? Captando mais. Então, tem um negócio. O banco nunca podia parar de captar e sempre tinha que estar captando mais para suprir a ponta, que era o seu título que ia vencer. Quando o seu título ia vencer, não necessariamente eles renderam esses 150% do CDI. Eles não tinham essa capacidade, mas eles pegaram alguém que estava entrando, pegava o Alberto, comprou hoje o título, pegava o dinheiro do Alberto e pagava. Então, é um caso tradicional de pirâmide que estava começando o mercado inteiro já sabia, porque é estranho. Como que funciona no mercado financeiro? Você tem a rentabilidade na ponta, que é que você vai pagar para o cliente, e você tem a comissão do assessor. Tem que ter um mix muito bom entre isso se você quer ser um bom produto. Ao mesmo tempo, paga uma taxa boa para o cliente, mas quem bota o dinheiro do cliente no fim lá é o assessor. Então, você tem que saber contrabalancear. O Master era conhecido por ser a maior rentabilidade para o cliente e a maior rentabilidade para o assessor. Por isso que eles captavam bilhões de reais todo ano e por isso que foi crescendo, e em paralelo Vorcaro com casa no mundo inteiro, viagem no mundo inteiro, e reunião com o Sheik, reunião com Alexandre de Moraes, e reunião com um monte de gente estratégica que estava por trás tomando dentro desse negócio, né? Porque para ter sido viável um caso tão grande como o Master, tem que ter tido uma ajuda, tem que ter muita gente abaixou a cabeça e tampou os olhos para esse caso, porque já estava muito na cara. Qual que é a tua visão em relação ao Master? Eu tenho a minha, mas eu queria ouvir a tua também. Eu acho que sempre, né, quando a gente teve agora há pouco tempo atrás, né, um escândalo lá das Americanas, né, que foi outro golpe, acho que o Brasil sofre mesmo dessa fragilidade que as instituições têm perante ao poder econômico. Aqui o poder econômico mostra que ele controla a política, ele controla tudo e, né, a gente está vendo aí casos que
vai passando o ano, não se muda muito, né? Porque o que a gente aprendeu com um caso desses? Parece que vai vir outro e nada muda, né? Justamente esse controle financeiro nunca acontece, né? Eu vou falar que é o seguinte: você não quer ser preso, tenha muito dinheiro. Muito dinheiro, você não vai ser preso. Quem vai ser preso, cara, é o cara que não tem dinheiro. Entendeu? Porque, desculpa, cara, o crime que esse cara cometeu, né, que eu diria que é quase hediondo, né? O cara não ficou um dia na cadeia. Eu não tenho nada contra o Toffoli, mas, cara, o Toffoli pedir segredo de justiça e ele querer investigar, não é o papel do judiciário investigar. O judiciário pega toda a informação e, em cima dessa informação, ele julga. Né? O Congresso não deixar abrir uma CPI desse caso. Né? E um monte de político morrendo de medo. Lógico. Um monte de político morrendo de medo, cara. Assim. Se o Vorcaro quiser abrir a boca, não, vai dar fumo gigante para um monte de gente. Meu, pode falar? Quando ele saiu da cadeia, tem 4 caras falando: você vai deletar e morrer ou você quer... Né? Porque matam, cara. Matam. Você cai senador, cai governador. Nós estamos numa eleição esse ano. Então, é isso que me deixa indignado. É impunidade. Né, em relação ao caso Master. E faz isso na cara de todo mundo, né? Tipo, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Né? E a minha preocupação é que vira Eike Batista. Né? Você pega o caso da Americanas, cara, que são os donos da Ambev. Esses caras deram mas eles deram um golpe dentro da lei. Né? Pedir reparação judicial está dentro da lei. O único golpe deles é que eles forjaram, né, a contabilidade deles. E me fala, no seu ramo de Bitcoin, esses dinheiros, o Bitcoin é usado às vezes para sumir com esses dinheiros, né, esse sistema todo que já é falho. Você pega um outro sistema irrastreável e como é essa junção dessas duas coisas? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, vejo muita gente comentando, até porque assim, a gente vê muito na internet pirâmide de Bitcoin e pessoa, e como é um sistema descentralizado e rastreável, e as pessoas associam isso como um tipo de golpe ou tipo de coisa. Mas, assim, pirâmides financeiras, como, por exemplo, essa do Master, existem há 200 anos atrás. Lá eu sou de Goiânia, minha mãe caiu numa lá que chama Avestruz Master. Foi uma pirâmide gigante que teve no Brasil de avestruz. Então, malandro tem em tudo quanto é lugar. E só para fazendo esse parênteses para responder sua pergunta, a melhor forma de você fazer alguma coisa fora do sistema é com nota física. Disso ninguém não tem como bater. Nota física é o melhor para traficante, é o melhor para todo mundo. Cripto, Bitcoin, vamos não generalizando para cripto, mas Bitcoin como um todo, ele pode ser bom enquanto não é regulado, enquanto as pessoas não entendem, mas por exemplo, para os Estados Unidos da vida, ele já é a melhor forma do governo rastrear alguma coisa. Porque não é que ele é irrastreável, ele é totalmente rastreável. O que é a lógica que ele mudou do mercado tradicional? Hoje, quando eu mando um Pix para o Alberto, quem vai saber? Eu, meu banco, o Alberto, o banco dele e o Banco Central. Se eu mando um Pix para você, quem vai saber? Eu, meu banco, seu banco e o Banco Central. Então, eu não sei das transações que acontecem entre vocês não sabem das que acontecem aqui, mas tem uma pessoa que sempre sabe de todas, que é o Banco Central. A tese do Bitcoin foi um pouco de, tipo, se eles podem, tem uma autoridade no meio que pode saber, porque não todo mundo pode saber. Então, o que faz a diferença? Em vez de ser uma rede privada de transações, é uma rede totalmente pública. Então, todo mundo tem acesso. Eu consigo ver aqui no celular todas as transações que aconteceram nos últimos 10 segundos. Foram milhares, mas eu consigo ver todas. Então, com tecnologia, com conhecimento, que é muito mais complexo, é muito mais fácil de rastrear. Lá nos Estados Unidos teve um caso, isso é um caso do Silk Road. O cara tinha um site dark, assim, que vendia criança, assim, dos mais darks possíveis, e a forma de pagamento lá dentro era em cripto. Esse cara ganhou um puta dinheiro, só que o dinheiro tava lá em cripto. Tava tudo lá. O que adianta você ter um Bitcoin em sua mão? Nada. Você precisa, em algum momento, você precisa converter isso para dólar, euro, real, libra. E esse cara, isso aconteceu em 2014, 2015, se eu não me engano, esse cara, ele esperou 8 anos, 7 anos, sem tocar nesse dinheiro. Ficou a carteirinha lá parada. 2 anos atrás, ele achava que ninguém... Carteira, existem milhões, transação todo dia.
ele mandou um pedacinho, foi tipo $1 milhão, ele mandou para uma corretora para tentar sacar. No mesmo dia, a polícia bateu na porta da casa dele e prendeu ele. Então, assim, anos depois, só que por ser totalmente rastreada, a carteira dele já estava tagueada lá no governo. Quando ela movimentou para a corretora tal. O governo caiu na corretora, ó, quem que tem essa conta tal que acabou de receber e pega e bate na casa dele. Mas, Igor, eu discordo um pouco de você, porque a gente ouve aí no mercado financeiro, eu não sou bom nisso, mas a gente ouve que tem 2 tipos de criptomoeda, né? Que você rastreia e que você não rastreia, né? Sim. Então, tem 2 tipos. Então, e a gente sabe, cara, que você é do mercado financeiro, você tem como fazer isso, você pega, compra cripto, põe lá numa cripto dos Estados Unidos, aí os caras não querem saber, vão lá, e aí você monta o que você chamaria talvez de uma trust. Sim. Né? E aí não tem como o governo brasileiro descobrir, porque o governo brasileiro ele consegue detectar o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Perfeito. Depois que ele sai da sua conta e vai para outra conta, o governo já não... Porque aí é a lei americana, né? E tem... hoje é evidente, cara, assim, a questão do crime organizado. É evidente. E esses caras estão lavando dinheiro. E o Banco Master lavou dinheiro para esses caras. Porque quando ele falou da rentabilidade de 150%, e aí você vê uma base de lucro de 10.000%, ou seja, o cara do crime organizado, os caras querem... Adorou. Certo, mano? Né? Pela ordem, fizeram o quê? Pô, eu te ponho 1 milhão aqui e você vai me dar 150 milhões quente. Entendeu? E aí a tiazinha que acredita nisso também, põe lá 50 mil e toma um chapéu. Deu pra entender qual foi a transa, cara? Sim, não. Ele pega, né? Pegou quem não tá lá na ponta. Agora, né? quer descobrir quem é os caras, cara? Quer descobrir quem teve esse lucro? Quem retirou esse lucro? Para onde foi esse dinheiro? A hora que e eles estão falando nisso. Então, eu discordo nesse sentido. Sim. Porque a gente sabe disso, né? E você não vai, brincar com o traficante. Você não vai brincar com o traficante, cara. Olha o caso que aconteceu aí do cara da rádio, né? Sim. Você sabe bem da história, né? Que mandou matar o cara no aeroporto. Tomou 100 milhões e virou presunto. Eu vi. Tava em cripto, inclusive, o dinheiro, não era? Não sei. E eu conheci o cara, né? Eu acabei conhecendo ele, eu acho que o Alê também conhecia. Nesse ramo da criptomoeda, NFT, existe muito ainda essa impressão de ser um mercado de especulação, um mercado de golpe. Com certeza. Ao mesmo tempo, né, uma galera ganha muita grana com isso. Eu tenho muitos amigos que ganharam dinheiro nesse mercado também. Como é que é lidar com esses dois lados? É um trabalho de vocês meio que ir explicando como que funciona? Bom, acho que para eu responder essa sua pergunta, voltar um pouquinho atrás de o que me fez brilhar o olho em cripto e querer empreender nesse mercado, entrar de cabeça e realmente botar a minha cara e minha confiança, meu network e família para se expor dentro desse mercado. Eu era do mercado tradicional. Eu sempre fui um moleque que gostei de finanças. Peguei com 16 anos, comecei a investir um dinheirinho da minha mãe na bolsa. Ela me dava, eu ficava estudando, investia. Sempre gostei muito. Vim para São Paulo, fiz GV. No primeiro semestre da GV, entrei e comecei a trabalhar na Stone, que é aquela empresa de maquininha de cartão verde. E eu era do time de Capital Allocation. Basicamente, o papel do meu time na Stone era analisar startups de tecnologia, fazer valuation e jogar para o time de M&A fechar o deal. Então, a Stone ela comprava 100, 200, 300 empresas no mesmo ano para ir colocando para dentro. Então, ela ia pegando a empresa, via que tinha sinergia, com a base da empresa ela ia lucrar tanto e ela ia botando essas empresas para dentro, ia acoplando o serviço e ia virando um grande ecossistema. E era o meu papel que eu fazia lá. E na Stone, eu virei essa chave. Porque até então eu era o cara, metodologia Warren Buffett, compra o que gera fluxo de caixa. Empresas de super longo prazo, bons negócios, contábeis e que geram lucro. Não acreditava em cripto, gostava de Bitcoin, mas não acreditava em cripto porque, na minha opinião, era um bando de moedinha que só subia e descia totalmente especulativo. Para mim não fazia sentido nenhum do ponto de vista fundamental de você investir. Na Stone, eu virei essa chave porque eu vi que realmente existem 50 milhões de cripto. Dessas 50 milhões, 49 milhões, 999 mil são meramente especulação. São meme coins, são criação. É muito fácil criar uma cripto. Então, realmente, a maioria não presta. Mas tem 1.000 ali
que são empresas de verdade, que geram fluxo de caixa, que tem lucro, que tem escritório, que tem um produto real, que vende um serviço mesmo e faz sentido você comprar um equity, um pedaço dessa empresa para crescer junto com ela. Igual você compra uma ação da Apple na bolsa, igual você compra uma ação da NVIDIA. Você está comprando um pedacinho ali da NVIDIA para você... Porque você acha que a NVIDIA vai crescer, que vai entregar mais lucro, que está barata e que você vai vender essa ação mais cara lá na frente. E aí foi onde eu virei essa chave. Como eu olho para o mercado hoje? Bitcoin é uma coisa totalmente à parte. E o resto das criptos, que a gente chama de altcoin, a maioria não presta, mas tem várias ali que são startupzinhas de tecnologia que estão captando através de cripto. Porque é muito mais fácil. Vamos supor, vocês sem segredo têm um puta projeto aqui, vocês querem pegar 3 lugares aqui em São Paulo para montar podcast e querem investir 2 milhões de reais em mídia porque o CAC de vocês está barato, porque já está viralizando, como eu vi, que já está viralizando bem no orgânico, pensa adicionando dinheiro e vocês querem levantar isso porque vocês veem que a empresa vai crescer pra caramba, vocês querem esse dinheiro. Cara, pra vocês fazerem um IPO na bolsa é impossível. Né? Não tem nem como discutir. O IPO é extremamente caro. Daí você precisa de ir atrás de M&A, private equity, buscar contatos que assim... Para você fazer uma transação dessa, para alguém te emprestar aqui 5 milhões de reais realmente para comprar um pedaço do Sem Segredo, dívida vai ser mais fácil, mas para o cara comprar a sociedade, colocar 5 milha aqui, ver todo esse visual de crescimento da empresa, vai demorar 2, 3 anos, vai gastar uma nota com o advogado. E cripto é uma maneira... tokenização, né? Não cripto, que as pessoas olham muito para a palavra cripto, mas o core mesmo é token, de tokenização. É uma maneira muito rápida de vocês levantarem capital, conseguirem sócios para o projeto, para vocês investirem. Então, hoje já é possível, via cartório, já é possível na nossa regulação brasileira, que inclusive está melhorando muito nesse aspecto, você criar como se fosse uma ação. Então, é uma cota. Vamos supor que você é dono de 50%, o Alberto é dono de 50%, cada um tem 500 cotas. Vocês vão cada um liberar 100 do bolso, e vão vender essas 100 cotas ali no mercado. Então, Igor, eu posso comprar uma cota. Eu posso ir lá em cripto e falar, sem segredo, é tal e tal, vi os vídeos aqui dos caras, tem muito potencial de crescimento, vou comprar um pedacinho aqui do sem segredo. Pode falar, Alberto. Não, eu só queria entender, porque eu não sei, juro por Deus que eu não sei, a diferença de criptomoeda com Bitcoin. Eu acho que eu queria, até pra gente ter esse papo com a nossa galera, e até pra gente também, talvez, NFT... Criptomoeda, Bitcoin, qual que são as diferenças? Boa. Vou começar pelo Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele é algo bem à parte do que a gente chama do mercado de criptomoeda. Por que as pessoas generalizam Bitcoin e cripto tudo no mesmo bolo? Porque a tecnologia que foi criada para o Bitcoin ser possível é a mesma tecnologia que as criptomoedas usam. É a mesma lógica de transação. O Bitcoin, ele nada mais é do que foi uma salvação para o sistema financeiro que um grupo de caras que ninguém conhece deram como presente um mecanismo de dinheiro. Por quê? Em 2008, a gente teve a crise do subprime. Isso é uma crise financeira imobiliária lá nos Estados Unidos, uma bolha que quase quebrou o mundo inteiro, porque os Estados Unidos, se der pau lá, dá pau em tudo. E aí, basicamente, ele criou esse sistema que é um sistema fiduciário. Então, é uma moeda que ninguém consegue imprimir, que ela é totalmente programável, é um código de programação imutável, ou seja, nem eu mesmo vou conseguir mudar esse código, e é um mecanismo, que aí foi uma inovação deles também, que eu literalmente consigo mandar um dinheiro direto para você. Então, quando a gente manda um Pix, a gente sente. O Pix, inclusive, o próprio Banco Central mostra que foi inspirado no P2P do Bitcoin. Mas não é a mesma coisa. Eu não estou mandando um dinheiro e está indo direto para sua conta. O meu banco está anotando numa planilha que eu te mandei e no final do dia todos os bancos do sistema vão bater planilha e vão ver quanto cada um deve para cada um e acertar. Então, o dinheiro não está indo para sua conta. Basicamente, ele criou um sistema em que eu consigo mandar o dinheiro para você de forma segura em qualquer lugar do mundo, totalmente escalável. Então, o Bitcoin ele é, na verdade, muito simples. Por que o Bitcoin... Por que eu compro Bitcoin? Por que o Bitcoin vale 3 trilhões de dólares? Literalmente pelo fato de que ninguém consegue tocar e imprimir mais. Então ele é muito escasso. Enquanto o dólar é impresso, enquanto o real é impresso, o Bitcoin tem uma inflaçãozinha programada. Hoje a gente tem 20 milhões e 200 mil Bitcoins mais ou menos. O máximo de Bitcoin existente no mundo possível é de 21 milhões. E programado no código dele, eles estão programados para serem criados até 2140. Então, a inflação é muito baixa. É o mesmo motivo do ouro. Por que o ouro sobe? A gente viu agora o ouro. Mais uma porrada.
Cara, o ouro de 1971 até agora, ele multiplicou mais de 150 vezes contra o dólar. O ouro ficou mais dourado, mais bonito? Não. O ouro é a mesma coisa, só que o que aconteceu? Que a gente brinca, o dólar perdeu o seu brilho. Porque o dólar vai sendo impresso, e o ouro, ele continua na mesma quantidade. Então, o parâmetro de moeda do ouro, ele vai sempre subindo, não porque ele está subindo, mas porque o dólar está perdendo valor. O ouro é uma linha reta. O Bitcoin é a criptomoeda mais famosa, é isso? Exato. Ele é o que começou tudo. Porque para o Bitcoin ser possível, para ter um código imutável, em que eu mando dinheiro na internet para qualquer lugar do mundo... foi uma tecnologia muito diferencial. Antes, as pessoas... É uma boa pergunta. Por que o Bitcoin foi a primeira forma de mandar? Cientistas, desde a criação da internet, querem um formato de você transacionar dinheiro lá em cima. Isso é um negócio que é de 1980, que já tem um monte de tese. Harvard tentando criar um método para você mandar dinheiro em cima. Porque é super inteligente você mandar dinheiro através da internet. O sistema Swift é tudo muito caro. Igor, a gente percebe que o mercado financeiro... Ele não vou falar escrúpulo, porque né, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas a gente percebe que o cara não mede consequências enquanto ele pode ganhar o dinheiro. Né? Sim. E aí eu quero entender um pouco a sua visão nisso. Quer dizer assim, estou ganhando dinheiro e alguém está perdendo, dane-se. Mesmo que essa pessoa seja um assalariado. E ela investiu porque ela quis. Ninguém colocou uma arma na cabeça dela para isso. Mas a gente sente que o mercado financeiro, a ética, né, é algo que é entendida da sua maneira. Como que você vê isso? Né? Tá. Você faria qualquer coisa para ganhar dinheiro? Boa. Eu posso só matar aquele último pontinho ali, eu te respondo isso? Tá, pode ser. Que eu entro e vai ser... A gente tem um chão bom aí para falar também. Mas só para matar, então, o Bitcoin, ele nada mais é do que um ouro digital. Ele é a mesma propriedade do ouro, ele é muito parecido, é um sistema financeiro. O Bitcoin não é uma empresa, não é nada por trás. Ele vale hoje quase 4 trilhões de dólares, literalmente pelo fato de que ninguém consegue controlar. Se der pau nos Estados Unidos, se der pau na China, qualquer lugar do mundo, o Bitcoin está ali intocável, os seus Bitcoins estão ali intocáveis. A única certeza que a gente tem é de que eles não vão ser impressos e ninguém consegue manipular. Nem o próprio criador dele. Então, esse é o Bitcoin. Aí, criptomoedas, né? O nome genérico que fica por dentro de toda a cadeia. E depois do Bitcoin chegou uma empresa, um cara chamado Vitalik, que ele falou, cara, é sensacional o fato de você mandar dinheiro através da internet. Pensa o que o mundo pode se criar. Quando o mundo permitiu que a gente mandasse mensagem um para o outro através da internet, revolucionou. Isso aqui está acontecendo a partir da Web 2, que é o fato de você mandar mensagem através da internet. Foi mal. Isso aqui está acontecendo através da Web 2. Tudo hoje, todas as empresas, Apple, Instagram, todo mundo acontece a partir da comunicação. E dinheiro através da internet poderia abrir um espectro muito maior. O que esse cara pegou, o Vitalik? Ele falou, cara, o Bitcoin é sensacional. Mas ele tem o grande lado bom dele, o grande problema dele é que ele é imutável. Então, ninguém consegue mudar, mas ninguém consegue melhorar, ninguém consegue programar em cima, criar empresas em cima do Bitcoin. Então, ele copiou essa ideia de blockchain que o Bitcoin criou, e criou uma empresa. Falou, agora qualquer programador do mundo, vocês podem criar sua empresa aqui dentro e me pagar uma taxinha. E aí surgiu a Ethereum, que foi a segunda maior criptomoeda. Dentro da Ethereum, você vê uma Nestlé, você vê uma Maersk, você vê uma Apple da vida, você vê um Facebook programando lá dentro e pagando uma taxa para a Ethereum para usar essa infraestrutura da Ethereum de mandar dinheiro através da rede. E aí disso surgiram milhares de criptos. Só que hoje, se a gente quiser aqui, nós três, criar a criptomoeda sem segredo, sem valor nenhum, a gente cria. O próprio Trump tem uma meme coin, chama Trump. Não vale porra nenhuma. Mas, se a gente quiser ir atrás de um advogado, ir atrás de um engenheiro e montar uma infraestrutura para pegar um percentual do patrimônio, do capital social de vocês e tokenizar ele para as pessoas investirem, comprar um pedaço da empresa através de cripto, você também consegue fazer. Então, é uma terra tem 1 milhão de coisas lá, muitas prestam, muitas não prestam. Ou, a maioria não presta, algumas prestam, e isso é o universo de cripto como um todo. NFT é só uma tecnologia que é non-fungible token, em que é um token, só que você não consegue duplicar e criar. Usam uma aplicação de NFT para obra de arte, o que eu acho muito ruim. As pessoas associam, cara, NFT é uma merda. Não, NFT é uma tecnologia bizarra. Pra você tokenizar um imóvel, aqui no Brasil já tem vários imóveis tokenizados. Pra você pegar um prédio e tokenizar ele, o que é tokenizar? É passar a escritura dele pro cartório para um token. E você precisa da tecnologia de NFT. Então, as aplicações de NFT estão começando devagarinho.
Tem várias empresas que estão investindo nisso, tem um mercado de tokenização forte que está nascendo, mas a aplicação que a gente vê hoje em dia, por exemplo, de arte, para mim, eu não invisto em arte, então não faz sentido. E tipo, uma arte digital, para mim, é pior ainda. Mas o NFT é só o fato de ninguém conseguir duplicar. Se eu monto um quadro aqui e coloco ele em cima da propriedade de NFT, uma imagem, uma pintura, e eu te mando essa NFT, ninguém no mundo consegue ter exatamente essa mesma pintura regulada. Isso serve muito para, por exemplo, um Rolex. Eu compro um Rolex, o Rolex me emite um NFT do meu Rolex e eu tenho uma prova da própria Rolex e de garantia de que esse Rolex aqui é original totalmente. Tanto que empresas de relógio estão investindo em tecnologia de tokenização NFT literalmente por isso. Então, só separando um pouco. E você consegue colocar isso no teu imposto de renda? Consegue. E se você não quiser colocar, você também consegue? Exato. Tudo que você não quiser colocar no imposto de renda... Isso não é recomendação financeira pela casa, mas tudo que você não quiser colocar no seu imposto de renda hoje, você consegue não colocar. O que pode acontecer é o leão vai bater em você daqui 1, 2 anos e vai cobrar, opa, o que tá aquele negócio lá, aquele imóvel que você tem lá, que você tá passando as férias lá, tá recebendo um aluguel, por que ele não tá aqui? É isso. E para cripto é a mesma coisa. Por isso que eu falei assim, ela vai se tornando mais seguro a partir do momento que ela consegue ser cada vez mais regulada e o governo entende cada vez mais. Hoje, o próprio BNDES, o Banco Central, tem mais de 100 pessoas trabalhando em blockchain e cripto. A gente está criando uma criptomoeda brasileira, tem 5 anos já. E só que assim, o conhecimento ainda é muito baixo. É muito limitado. O Brasil acabou de anunciar um investimento, foram 30 milhões de reais numa consultoria de uma empresa israelita que vai vir aqui ensinar um pouco sobre blockchain e cripto. Por que o Brasil quer? O Brasil percebeu, cara, tem brasileiro pra caralho investindo em cripto e eles não estão pagando imposto. Eu preciso rastrear isso, eu preciso cobrar o imposto dos caras. Então eles estão indo atrás. O cara pode achar o bonitão de não declarar a cripto dele, mas o leão vai bater na porta alguma hora. E aquela pergunta que eu te fiz em questão à ética, né, do mercado financeiro ser agressivo e não perdoar ninguém. Perfeito. Eu que estou assim, bem próximo do mercado financeiro, nem vou falar minha empresa como, cara, o pico do mercado financeiro, mas eu que vou muito ali na Faria Lima, tenho muito parceiro, converso com muita gente lá, eu tenho a certeza de que não é uma coisa que dá para se generalizar, mas é uma coisa que é uma grande verdade. O mercado financeiro tem muito conflito de interesse. E, no fim, a gente tem que pensar racional também. O que o cara, o assessor, o gestor que passa lá o dia trabalhando, ele vai querer fazer? Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer botar dinheiro no bolso dele. E ele não está preocupado se o Alberto... E aí vai dar ética, né? Mas ele não está preocupado se o Alberto vai deixar de ganhar porque ele está ganhando mais. Ele vai querer ganhar cada vez mais e foda-se o Alberto. É a cabeça da maioria das pessoas. Por isso que, assim, o mercado financeiro, ele por si só, em vários formatos, ele é falho. Ele sempre foi muito falho, desde quando era só bancões. O que vai acontecendo? Surge uma XP da vida e transforma um pouco isso. Porque barateia, fica mais transparente. Porque barateia, deixa mais transparente, facilita as coisas. E aí um Itaú da vida, um Banco do Brasil da vida fala, porra, vou perder muito cliente para XP se eu não mudar isso. Se eu não deixar essa taxa grátis, se eu não deixar a tananã grátis. E aí muda. Aí vem um Nubank da vida e dá uma mudada nisso. Aí agora já acaba um pouco esses cartões com anuidade. Então, à medida que vai surgindo competição, a coisa vai ficando melhor sempre para a ponta final, que é o cliente. Você acha que, no geral, esses investidores, o público sabe, né, o cliente ali de vocês, no geral, sabe onde esse dinheiro está sendo investido? Ele entende? Ou ele só está entendendo, ganhou tanto e tal? Boa. Isso aí é um ponto que, inclusive, a gente discute muito, porque quanto mais meu cliente entender, quanto mais transparente eu for com ele, mais ele vai confiar e mais ele vai ter aptidão para investir mais e para saber. Porque um cara inteligente mesmo, vamos falar um Albertão. O Albertão decide colocar 2 milhas lá. Ó, inteligente, né? Isso. Mas assim, um cara esperto, o Albertão coloca 2 milhas lá. Se eu chegar assim, Alberto, ele colocou 2 milhas, Alberto, virou 3 milhões aqui e dou para ele. Porra, ele vai ficar feliz e tal, mas ele não vai ficar confiável a ponto, cara, vou pegar esses 3 milhões, vou botar lá para virar mais 6. Porque vai ter sido sem fundamento. Se antes o Alberto, eu falar, Alberto, a estratégia é tal, o risco é tal, o que a gente vai fazer, nossa tese é que isso e isso aqui vai acontecer, e com isso e com isso, com essa empresa aqui que vai crescer, com esse deal que vai ser fechado, a gente vai ganhar dinheiro e seu potencial é de ganhar até R$1 milhão esse ano. E aí eu devolvo os 3 para o Alberto. O Alberto já vai ser diferente do que ele só ter ganhado 1 milhão. Ele já vai olhar para isso e falar, porra,
os moleques estavam certo. Eles me falaram da estratégia, o que eles falaram aconteceu e o que aconteceu me gerou R$1 milhão. Então, eu acho que... Ele acabou de falar de moleque, cara. Os moleques têm, às vezes, 23 anos e tem 50 milhões na conta, cara. Só de... Meu, virou loucura, cara. E você vai pôr seus 2 milhões lá? Eu não tenho, cara. Eu não tenho, mas adoraria, né? Ter 2 milhões. Mas aí, o negócio da ética do mercado financeiro, só para dar mais um ponto aí pra galera que tá de casa e até um grande alerta aí que é um dos motivos também de eu gostar de mercado financeiro é que meus pais foram muito trapaceados pelo mercado financeiro. Por quê? Igual eu falei, o assessor, o consultor, ele quer botar dinheiro no bolso dele, ponto final. Se você tem um modelo e que há um conflito de interesse em que quanto mais dinheiro o assessor botar no bolso dele, menos dinheiro você tem, você tá fudido, porque ele vai querer botar no bolso dele. Então, tem um grande problema no mercado financeiro hoje de investimentos. Quando você vai olhar uma assessoria, a assessoria do Itaú, a assessoria da XP, a assessoria do BTG, chamado Commission Based. É um modelo em que o assessor ganha na comissão. Então, quando você deposita R$100 mil ali no seu Itaú e vai chegar a banqueira lá, bonitona, para te falar que tem alguma renda fixa, um CDB, um tananã para colocar na sua carteira, o que você tem que saber? Ela tá ganhando comissão em cima de cada ativo que ela te coloca. O Itaú fala, o serviço é de graça, a gente não te cobra nada. Só ter seu dinheiro aqui no Itaú que a gente ajuda a investir o dinheiro. Mas eles ganham a comissão. Aí o cara tem uma prateleira desse tamanho de papel. Um papel é o Fundo Mundial Global do Goldman Sachs, que é um dos melhores fundos do mundo. E o outro papel é a CDB do Banco Master. O fundo global do Goldman Sachs, mais seguros, com 50 anos de estratégia, com um time, sei lá, bilionário de pessoas investindo, vai pagar 0,001 de comissão. Por quê? Porque ele é muito bom, ele não precisa pagar a comissão para o banqueiro vender. O que acontece é o Igor coloca o dinheiro no Itaú e fala que era o fundo do Goldman. Já o Banco Master pagava 5 a 10. Aí você pensa, você coloca R$100 mil lá, R$1 milhão lá, seu assessor vai querer ganhar R$10 aplicando os seus R$1 milhão ou ele vai querer ganhar R$100 mil aplicando seu R$1 milhão? Lógico que ele vai querer botar 100 mil no bolso. Por isso que o Banco Master captava muito. Porque todo mundo queria. E assim, o Banco Master é um exemplo, mas Sim. Isso é todos os papéis. Tem desde o mais top, que não tem comissão, ao pior, que pagam as melhores comissões. A empresinha XPTO que quer crescer vai pagar a comissão alta. O fundo top não vai pagar. Então você tem um conflito que sua carteira sempre vai estar uma merda, porque o assessor sempre vai estar te recomendando ativo ruim. O cara que você escolhe para pegar ativo bom para você vai te colocar nos piores, porque esses que pagam comissão. Ei, Igor, é uma coisa que o primo rico tá mudando. Igor, qual foi o cliente que mais perdeu dinheiro com vocês, por exemplo? Por isso que eu não vou pôr. Porque por isso que só tem histórias boas, né, no mercado, lógico. Geralmente, mas... Existe isso. Eu vou te falar, mas só dar um contexto antes de como que funciona aqui, que é o nosso modelo. Tendo em vista todo o conflito de interesse, eu falei, cara, eu não posso ter um modelo de comissão, até porque o Bitcoin não me paga comissão se eu alocar nele. Eu preciso cobrar do cara alguma coisa. Cara, cripto é um mercado muito volátil, que se você coloca hoje R$100 mil, você não tem certeza de quanto você vai ter mês que vem. É uma puta volatilidade. Você pode estar perdendo dinheiro no curto prazo, como você pode ganhar muito dinheiro rápido. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um cliente alinhado, que fique aqui com um bom tempo comigo, e eu preciso falar para ele já no dia -1, tudo que ele vai passar aqui, para não ter surpresa. Então, o cara já entra muito alinhado com isso. E o que é o nosso modelo? A gente falou, porra, a gente é moleque, então eu sou novo, meus sócios eram novos na época, a gente não tem credibilidade, não tem confiança, as pessoas têm medo de cripto. O que é o melhor jeito da gente convencer alguém a deixar o dinheiro com a gente gerir? É ganhando na performance. Então a gente montou um modelo lá na Vault que eu dou, graças a Deus de ter esse modelo, porque ele possibilitou a gente chegar nos 70 milhões que a gente tem hoje lá, que é um modelo de performance. Basicamente, o que eu cobro lá é um percentual do lucro que eu supero o CDI para o meu cliente. Então o cara coloca 100 mil e eu finalizo esse ano dele com 115 mil. Eu não ganho nada. Por quê? Porque o CDI andou 15%, o cara ganharia esses 15 mil sozinho. Se ele finaliza o ano com 110 mil, eu não ganho nada. Também não perco nada. Tem que assumir, eu não vou perder nada se ele não perder dinheiro, mas eu não ganho nada. Se ele finaliza o ano com 116, eu ganho 20% dos R$1.000 que eu bati o CDI. E por aí vai. E aí o céu é o limite. Se ele acaba o ano mas tem uma questão aí, né? Você é um consultor. Eu sou um consultor. Né? Então, claro que você quer, porque você ganha uma porcentagem.
Mas e se o cara perde 50%? Perfeito. E eu não tomo nenhum ferro, mas... Aí é gostoso, né? Aí é bom. Mas assim, aí é um negócio que é inviável de arcar. Montar uma empresa só na performance já é muito difícil. Porque, imagina, esse mês o mercado tá caindo. Eu tenho 150 mil de custo fixo para pagar. Eu não vou receber 1 centavo de receita esse mês. Então, é difícil por esse lado. Se eu tivesse que cobrir o prejuízo, aí era melhor eu mesmo investir o dinheiro e, por que eu vou dar um pedaço pro cara? Mas por que é ruim um cara tá perdendo 50%? Primeiro, eu não vou ganhar dinheiro com ele. Então, eu tô trabalhando ali o ano inteiro, eu não vou ganhar 1 centavo no final do ano. Ele não vai me recomendar e minha empresa não vai crescer de jeito. Então, mas você tem outras coisas na carteira, por exemplo, porque o mercado de ação, você tem a mesma metodologia que você usa, né? Então, eu sou um cara que eu cuido do dinheiro de grandes famílias, né? As tiazinhas ricas e tal, né? E aí põe lá o dinheiro em ações, não sei o quê, aí dando uma lucratividade, o cara ganha. Mas o cara ganha no fixo, né? No mercado financeiro tradicional. Algumas gestoras têm um modelo de 2,20, que cobra 2% ao ano, ou seja, se colocou 100 mil, o cara vai ganhar 2 mil fixos por ano. Só que ele vai ganhar 20% do lucro que ele te entregar. Mas só performance, no Brasil pelo menos não existe. Lá fora tem, mas só performance não existe porque você concorda, a empresa não para de pé. A bolsa caiu os últimos 4 anos, todo mundo teria quebrado, ficado 4 anos sem ganhar dinheiro. Mas é basicamente isso que a gente faz mesmo. Vamos dar uma visão agora que é interessante. Tem 2 coisas que é interessante, né? Ele falou do Banco Master novamente. Eu acho que esses grandes grupos, né, concorrentes, porque você tem uma linha no Congresso que vai para o lado do Master, mas você tem uma linha no Congresso e no Senado que vai para o lado do BTG. E o André Stevens é agressivo. Então, para mim, foi o André Stevens que falou, ou vocês param, ou eu vou pôr isso, né? Comprar folha, não sei. Não digo acho comprar. Que é isso e um medo também do fumo que ele ia tomar com o Banco Master quebrando. Então ele queria ele ofereceu R$1 para comprar o Banco Master, vocês viram? Então. Ele quer puxar para dentro e a gente vai pegar um puta pepino, mas é um problema pro futuro. BRB é a mesma coisa. BRB tá ligado até a tampa. O dia que anunciou que o Banco Master topou vender pro BRB por 2 bi, a ação do BRB subiu 80%. Por quê? Os caras sabiam que ia dar um pau gigantesco, que deu. Agora deu mesmo o pau. Tomara que o governador de lá seja preso também. Vai ser preso. Né? Na verdade, só eu para te falar a jogada. Mas, eu esqueci a outra pergunta, então faz você. Ô, Igor, na sua visão, como é que você vê a política hoje agora do Trump, como ela impacta o mercado aqui no Brasil? Tem gente que fala que impacta pouco, tem outras pessoas que falam que isso é um desastre. Na sua visão, como é que você está vendo essa, né, toda a política envolve desde taxação, a invasão de países e guerra? Vou responder, mas eu não te respondi o que você me perguntou, que é o quanto que o cliente que mais tá... um case real de quem perdeu. O case real do cara que mais está perdendo dinheiro. Assim, o cara que mais perdeu eu não tenho, porque o cara fica no longo prazo. E a gente só considera o que ele perdeu efetivamente quando ele vendeu, saiu dos ativos, assumiu o prejuízo. Mas agora, nesse momento, o mercado está caindo tem 2, 3 meses. Eu tenho um cliente meu que ele está perdendo 1,3 milhões de reais. Só que esse cara... Ele colocou 7 milhões com a gente. Só que esse cara, ele é o que mais está perdendo dinheiro disparado. Até porque ele tinha um valor muito mais alto. Só que esse cara, ele assim... Ele já entrou, o cara já colocou 7 milhões em cripto, o cara já é porrada. Ninguém coloca todo o seu dinheiro da vida em cripto. O que a gente recomenda lá é um percentual do seu patrimônio que você vai tomar mais risco. Enquanto seus imóveis estão lá, enquanto sua renda fixa está lá pagando, você não pode morrer se você perder todo o dinheiro em cripto. Então o cara já entrou com essa cabeça. O cara... é muito entendedor de mercado. Como que ele tá agora? Perdendo esse tanto de dinheiro. Chuta. Feliz pra caralho. Por quê? O que ele tá falando? Vamos entender. É contra-intuitivo, mas qual que é a cabeça? Ele tá esperando, né? E faz sentido. Ele tá comprando muito mais barato agora. Então ele colocou 7 milhões com Bitcoin a 100 mil dólares. 100 e poucos mil. Ele conseguiu tomar essa queda até os 70 mil, perdendo menos do que ele perderia se ele tivesse só em Bitcoin. Então a gente conseguiu segurar muita queda porque a gente estava com boa parte do dinheiro em dólar. O que ele está fazendo agora é pegando tudo que ele tem de dólar e comprando Bitcoin a 70 mil. Porque ele nunca mais poderia comprar. Por que faz sentido essa lógica? Porque para ele já é uma certeza de que ele vai vender isso mais caro depois. Porque ele sabe que
o dólar e o real vão ser impressos e que seja esse ano, ou ano que vem ou no próximo, o Bitcoin vai valer mais do que 100 mil, literalmente, porque o real vale menos que isso. Então, ele tá safo com isso. Mas, lógico, para um cara chegar nesse nível, já tomou muita porrada, tem uma resiliência, uma mentalidade muito boa. Para mim, eu penso assim, para minha empresa, eu ganho na performance. Agora, com o Bitcoin a 70 mil, é a melhor oportunidade que eu tenho de captar um cliente. Um Alberto que entra numa... Tô dando um exemplo do Alberto cara. Não, vai sair o que acontece? sem nada. Tem duas aqui. coisas, viu, Ale? Aqui você não pode... Tem que tomar um cuidado, né? Se os caras falarem que você tem fama de rico, isso não, né? É uma brincadeira bosta, a outra eu não vou falar. Porque você tem fama de rico, é a melhor coisa. Né? Mas também fica um monte de gente empresta 10, empresta 20. Não, mas eu tô assim, se um Alberto, tô dando um exemplo, se um Alberto fala do Ale, pô. Se um Ale entra, por exemplo, agora, pra gente é maravilhoso, porque o Bitcoin tá 70 mil e eu vou surfar numa performance, é muito mais fácil de entregar lucro entrando agora do que eu entregar lucro pra um cliente meu que entrou no Bitcoin 100 mil dólares como esse. Eu tenho que recuperar agora esses 1,3 milhões de prejuízo que ele tá, para ficar no 0 a 0, para ir depois entregar mais resultado para eu ganhar um percentual, pensando na lógica de empresa. Legal. Então esse é o cara que tá mais perdendo dinheiro. Porra, eu penso assim, cara, se eu tivesse perdendo 1,3 milhões, eu nem tenho como perder isso. O que você acha da Bolsa de Valores que deu uma estourada, tá nos índices históricos? Eu tenho medo disso, né? Porque tudo que sobe rápido... Tudo que sobe rápido volta. Todo mercado é cíclico. O cripto é a mesma coisa. Assim, eu acho que já vem uma... Esse ano, né? Como vai ser a Bolsa esse ano? Então, essa aí é a pergunta de bilhões de reais, né? Porque é o que todo economista, todo mundo tá querendo descobrir. Porque, assim, o que mais vai impactar a Bolsa esse ano? Eleição, puro. Esse é um ano de eleição e taxa de juros. Na minha visão, a Bolsa vai continuar performando bem esse ano. Pode ser que ela dê uma corrigidinha agora, porque subiu muito, tem que dar uma realizada, porque quem tá ganhando muito dinheiro precisa botar um pouco de dinheiro no bolso, na conta. Isso é normal, realizar um pouco, mas na minha visão ela vai subir muito. Por quê? Primeiro, o juros brasileiro está muito alto, já está previsto agora um corte de juros. De novo, não dá para ter certeza se vai cortar, mas se corta juros é bom para a Bolsa. E eleição, acho que a galera já imagina que tá na merda. Qualquer coisa que acontecer... qualquer coisa que acontecer é melhor do que a galera tá imaginando. Eu vi que muita gente no mercado financeiro teve que meio que se desmentir pros clientes, porque tinham falado que a bolsa ia ficar embaixo e ela ficou em alta. Vocês estavam nesse time? Como é que foi isso? Então, a gente é do time que quanto mais a bolsa cai, melhor é pra gente, porque é mais gente que abre a cabeça e fala, caralho, já tá na hora de sair dessa porra de mercado brasileiro e vou investir fora. Vou investir em ação americana, vou investir em cripto, vou diversificar meu patrimônio. Então, pra gente é muito bom. A bolsa subindo ou caindo não muda muito, sendo bem sincero. Mas vocês apostavam que ela ia cair ou subir? Eu sempre fui do time que... Eu sempre sou do time que o dólar sempre vai subir a longo prazo e a bolsa do Brasil sempre vai estar performando muito mal. Você porque acha a gente que tem o dólar país vai muito subir, ruim. cara? Cara, assim... No curtíssimo prazo, você vai falar, Igor, como que vai estar o dólar no final do ano? Não tem nenhum jeito de eu explicar, de eu acertar. Todos os economistas erram, não tem uma medida certa. Mas a longo prazo, é fato de que o dólar sempre vai subir. Por qual motivo? O mais básico, o Brasil imprime muito mais dinheiro do que os Estados Unidos imprime. Então... Na balança, por que existe um negócio... surgiu a palavra câmbio, depois de 1971, foi até por isso que o ouro subiu. Por que surgiu essa palavra câmbio? Porque todo mundo tem uma impressora. Se eu tenho uma impressora, uma França tem uma impressora, ela vai imprimir 1 trilhão de euros e vai comprar o mundo inteiro. Compra os Estados Unidos inteiro, vai comprar todos os prédios, vai comprar o Trump, vai comprar todo mundo, porque ela tem a impressora. Então o dinheiro vira algo infinito. Por isso que precisou surgir o câmbio para equalizar que, não adianta a França só imprimir, porque ela pode ter 1 trilhão de euros, mas 1 trilhão de euros pode valer 100 mil dólares. Então, basicamente por isso tem um câmbio. E pela essa lógica básica, hoje o Brasil imprime em média 15% ao ano, por isso que eu falo muito, as pessoas são felizes achando que estão ganhando muito dinheiro, ganhando 15% do CDI. Ela nada mais está deixando do que de perder, ela não perde poder de compra. Ela não tá ganhando um centavo, ela só não tá perdendo poder de compra. O cara que não investe o dinheiro, que guarda embaixo do colchão, ele tá se fudendo todo ano. Ainda mais agora, ele tá se fudendo 15% todo ano. Isso em 3 anos você tem metade do seu dinheiro. Desde que surgiu o real, a conta hoje é que você tem 2%. O que R$2 compravam antes, hoje você compra com uma nota de R$100. Eu pouco... Né? Por isso que eu falo que o dólar vai subir. Né?
Mas hoje você tem uma grande questão que está sendo a estratégia do Trump, que é acabar com a China. Que essa era uma coisa que eu escutei há 15 anos atrás. Quer dizer, o poderio militar que a China estava montando é para chegar e falar, acabou, né? Você não invade mais nada. E, por exemplo, se a China está querendo criar o seu SWIFT. Cara, acabou com os Estados Unidos. E a China é um dos maiores holders de dólar, né? Hoje você tem a questão do Pix, que fudeu os cartões de crédito, fudeu. Né? Você faça o Pix, você não gasta um centavo. Né? E você vê os chineses atuando de uma maneira muito estratégica para enfrentar isso. Né? Assim, o Trump não foi só na Venezuela para pegar o... Não, ele foi porque... tem uma coisa... Tem o BRICS, né? Tem uma coisa, cara. Assim, a Venezuela vendia o petróleo para a China e para a Rússia pela metade do preço. Sim. O Irã vende petróleo para a China pela metade do preço. Aí, o Trump fala, por que eu estou pagando o dobro? Né? Vou sequestrar seu presidente. Tem pouco. Né? E os Estados Unidos, cara, 17% do PIB dos Estados Unidos, não sei se é verdade ou não, pertence ao Oriente Médio. É empréstimo do Oriente Médio para os Estados Unidos. Imagina se esses loucos resolvem tirar isso. A dívida americana é impagável. É impagável. Então, eu por mais das manobras que o Trump está fazendo, né? E aí tomando dinheiro, saqueando o dinheiro do povo, né? Não dos países, eu acho, cara, que vai ser... minha tendência, né? Posso estar errado. Que o dólar vai se manter por um bom tempo nessa base. Perdeu 10%. Quem investiu dólar esse ano perdeu 10%. Mas no ano retrasado ganhou 50%, 40%. O ano retrasado? Que o dólar foi de 4, fechou 5,60 o ano. É muito relativo. Não, em 2 anos... em 5 anos, cara, o pessoal perdeu 6%. Mas é porque depois que entrou o Bolsonaro aí o dólar subiu, aí bateu lá 5 alguma coisa e ficou nesse estágio, mas com o governo Lula, o dólar cai. Porque o Lula aumenta a taxa de juros, dá muito incentivo, então faz sentido para investidor de fora botar o dinheiro no Brasil. Então caiu, subiu, caiu forte de novo agora. E o Trump, o fato que você está falando aí, isso é um fato. O Trump realmente está atrapalhando o dólar, está fazendo muita cagada lá nos Estados Unidos. Aí é muito questão do que é cagada ou não do que ele está fazendo. Mas isso passa. Vai mudar de presidente alguma coisa e tem o negócio da balança comercial. Então, o meu problema, o que eu acho nem é que o dólar é muito bom, é que o real é muito ruim. Esse é meu ponto, entendeu? O nosso governo imprime muito dinheiro e não só isso. A gente também tem dívidas que são impagáveis, o sistema é muito ruim, desde a educação básica. A gente tem milhares de problemas no Brasil que vocês sabem e governo de esquerda ou de direita, ninguém vai conseguir resolver. Porque para mudar isso aqui a gente precisa de uma política de longo prazo. Eu não consigo ver um brasileiro que vai fazer alguma coisa que vão tacar fogo nele durante 4 anos para daqui 15 anos o presidente que entrar ser aplaudido pela evolução da economia. E a gente só vai mudar fazendo um negócio de longuíssimo prazo. Então, meu problema é realmente o real. Acho que o real é uma moeda muito ruim e que ela vai tendendo a zero, como aconteceu com todas as moedas brasileiras. O real é o 5º experimento de moeda que a gente tem. Já tiveram outras moedas e todas tenderam a zero. Ô Igor, qual a sua opinião sobre a taxação dos super ricos? A taxação. Então, assim, a minha opinião é com base em matemática mesmo, no que eu estudei, já olhei, já vi vários estudos. Cara, taxar os super ricos para um país, até certo ponto, num ponto bem pequeno, faz sentido, mas a partir daí é burrice. Porque o país depende do super rico. O super rico é o cara que mais paga imposto de todos, é o cara que mais gera trabalho. E o que acontece em países, por exemplo, uma Argentina que tentou taxar super rico? Todo mundo mudou. Aí os caras começaram a pagar imposto, empregar e criar empresa em outros países. E o país foi pro buraco. Então, tende na história, todo país que taxa super rico vai à merda logo depois, ou nos 15 anos depois, porque os caras que têm muito dinheiro... Pro cara é muito fácil. Para um cara que é... Você vai taxar um... O Jorge Paulo Lemann não é mais o caso que ele saiu, mas ainda paga muito imposto no Brasil. Se você vai taxar o cara aqui no Brasil, ele vai tirar tudo daqui. Pra ele pode. É diferente você taxar um cara pobre, que ele não tem nem muito o que fazer, mas um cara que tem muito dinheiro, dele mudar do Brasil pra Suíça, ele leva a família dele inteira em um mês, leva os negócios, muda o CNPJ, advogado monta holding, então é muito fácil pra um cara desse sair do país. Se você taxa ele aqui,
ele vai então, sair, entendeu? Você acha que qual que é a solução para a diferença social gigantesca que existe no Brasil e cada vez tem piorado? Cara, isso aí é muito difícil, né? Tipo, até pra mim, mas o que eu acho que começa é pela educação básica, eu acho que a gente tem que investir muito mais. E o que eu acho que resolveria muito um problema brasileiro, acho que o problema central do Brasil está no sistema. E no sistema, eu falo, vai muito além de quem é presidente, quem não é, mas é no sistema como um todo. É desde, sei lá, eu pego a Assembleia de Goiânia lá, eu tenho uns 8 amigos em Goiânia que não fazem porra nenhuma, que não entendem de nada e que recebem 10 mil por mês pra bater ponto lá na Assembleia, não sabe nem o que faz lá, mas conhece um filho do deputado do Tananã e acho que a gente tem um grande problema que começa por aí. O que eu acho? Que é um negócio que eu escutei o Warren Buffett falando lá nos Estados Unidos, eu acho que se aplica aqui no Brasil. Se a gente passa um projeto de lei de que a cada 2 anos vai olhar o nosso PIB, vai olhar a desigualdade social, a renda per capita, bota o KPI e fala que se o PIB não subir 3% em 2 anos, vamos colocar um ano, se o PIB não sobe 2% em um ano, se a renda per capita não melhora tanto em um ano, se a desigualdade não diminui tanto em um ano, todo mundo do Congresso, todo mundo é demitido e a gente vai reeleger todo mundo de novo, do zero. Assim, lógico, é uma medida drástica, mas eu acho que esse seria o incentivo perfeito que, se esses caras quiserem, o negócio acontece. Se todo mundo tiver com a arminha na bunda, todo mundo achar que pode se ferrar, vai começar a se mexer e mudar. Mas é uma resposta muito difícil, porque no Brasil tem muita coisa que tem que fazer. E se você taxar os bilionários, não vai mudar em nada a desigualdade social. Vai piorar a desigualdade pelo ponto que eu falei, entendeu? Isso é o que eu discordo acredito. mais uma vez, porque eu tenho um amigo meu, cara, que foi presidente da Gol, hoje é presidente da Porto Seguro, é um alemão, tem uma visão social incrível, que ele fala que precisa ter uma nova ordem econômica mundial, né? E quando você fala dos super ricos, né? O cara vai mudar para lá, vai mudar para cá, mas ele vai deixar o negócio dele aqui. Ele não vai tirar, por exemplo, vamos dar um exemplo, a Volkswagen não vai sair do Brasil porque ela foi taxada. Né? Mas ela vai tirar toda a mão de obra que ela conseguir daqui e vai externalizar porque pra isso fora. já existe, cara. Né? Porque hoje a tributação brasileira... Mas você não vai taxar o dono da Volkswagen, entendeu? Porque ele tá lá na Alemanha. Você vai taxar quando taxar o super rico, é taxar o cara que tá sentado aqui em São Paulo numa puta mansão e falar que ele vai ter que pagar um pedaço da fortuna dele, entendeu? Não, você tá taxando também... Você tá taxando também os caras que ganham, né? Como se fosse prolabore ou né, premiação acima de um tal valor. Ele vai aumentar... Não, mas isso aí eu sou a favor. Isso aí é imposto. Isso. O taxar é isso. Não, mas é porque taxação sobre grande fortuna é uma lei que realmente existe. Tem um projeto para passar aqui que é para pegar e calcular um pedaço do patrimônio do cara e taxar um pedaço do patrimônio do cara. Taxar o rendimento dele. É esse imposto. Não funciona, acho que tem o rendimento dele. Quer dizer, o cara deixou lá no Bitcoin, ganhou R$1 milhão, cara... Ele vai colocar, tem que pôr isso no imposto de renda dele, ele vai ter que ser taxado por esse R$1 milhão que ele ganhou, não pelo que ele já tinha. Concordo. E os impostos mas que pagam, então a gente pensa igual. Não, mas né? Isso aí eu concordo. Eu acho que aí, na minha opinião, cara, que me deixa indignado, né, Ale, que é o seguinte, o mercado financeiro não tem nenhum projeto social. É mentira, né? A fundação de um banco, que eu não vou falar o nome, tá? Ela tem aquela fundação para não pagar imposto. Sabia disso? É foda, meu irmão. Foda. Eu vi... Como é que você viu esse... Não sei se você acompanha de perto, mas teve um movimento mundial sobre o ESG, né? E transformar, né, essas políticas de direitos humanos, de sustentabilidade em algo rentável para as empresas. E isso meio... acabou caindo também, meio saindo. Qual a sua visão sobre isso? Eu gosto, tá? Porque, eu gosto de tudo que eu vou falar pra vocês. Tipo, eu tenho 23 anos. Pra eu dar uma opinião mesmo minha, com base no que eu pensei, o que eu estudei, eu dou uma opinião meio burra, porque eu tenho muito pouco tempo de conhecimento. Então, eu gosto de falar muito com base no que eu vejo lá fora. ESG, por exemplo, é um negócio que você vai olhar pra Europa, Alemanha, Suíça... Vários países lá aplicam isso e funciona super bem. Então, assim, se lá tá funcionando super bem, os caras são hiper mega desenvolvidos, eu acho que faz sentido aqui. Inclusive lá, eles pagam um imposto muito caro. Lá o imposto é muito caro. Inclusive, eu acho que até queria mudar a pergunta. Você é a favor que aqui no Brasil os ricos sejam taxados igual eles são taxados nos Estados Unidos e na Europa?
Mas taxados... Taxados que eu digo assim, o imposto que ele paga. Porque aqui, quanto mais você ganha, menos imposto paga. Lá, numa transação, você paga 40% de imposto. Aqui, o super rico vai pagar 3%. Aqui tem muitas diferenças das taxações básicas de imposto para quem tem muita grana, para quem tem pouco, né? Esse tipo de taxação, não uma taxação assim, inventada, né? Eu concordo. A taxação inventada eu falei que não funciona porque não funcionou em todos os países que tentaram. Com esse caminho de seguir para um rumo dos Estados Unidos, Suíça da vida, que tem um imposto bem maior, eu concordo, mas assim, dado o fato de como o Brasil está hoje, a gente é um país subdesenvolvido, tem que ser gradual. Se você começa, tudo que você vai fazer extremo, se você muda para 40% hoje, fudeu. Sim. Por que o cara vai fazer o super rico lá? Vamos supor, um dono de uma indústria da Volkswagen, ele vai olhar a folha dele de funcionário e vai cortar 50% dos funcionários que ele tem lá. Sim. E foda-se. Mas aí quem mais vai se fuder é o funcionário, entendeu? Só que aí eu acho que essa taxação tem que ser como se fosse imposto de renda sobre o lucro. O que cair no bolso dele. O que cair no bolso dele. Né? Então, assim, que o cara ganha 1 bi, se ele der uma percentual, vai repercutir. Enquanto isso, para o trabalhador, ele não vai ter imposto. Como tirar o imposto de quem ganha até 5 mil. Eu achei super válido. Né? Claro que é eleitoreiro, né? Puta, por que aconteceu um ano antes da eleição? Hoje, a história do gás. Legal, a gente vai ter gás de graça. Não, você vai ter gás de graça, não é de graça, né? Você vai pagar. Você vai pagar, né? Então, eu acho isso. Não, assim, eu concordo. Acho que a gente tá... Eu acho que a gente tá indo numa mesma linha aqui. Eu só acho que não pode ser muito extremo, porque senão vai dar pau. Tipo, o Brasil hoje, desse jeito, já tá funcionando mal. Tem muita coisa para arrumar. Mas você vê que... E eu acho que uma reforma tributária tá como... É P0 pra gente começar a arrumar. Sim. Muita coisa a gente tem que começar a arrumar. Mas eu também acho que, por exemplo, em conjunto com isso, que você tem que fazer pro empresário, cara, e diminuir ali o percentual de lucro que cai na conta dele, que é como é lá fora, os caras pagam, só que eles têm isso de volta. Numa boa educação, numa boa sistema de saúde, num saneamento básico e tananã. Eu vejo, pelo menos aí agora no meu achismo, no que eu fico escutando, no que eu fico vendo. A minha mãe está muito envolvida com um negócio de política lá em Goiânia. Ela não é deputada nem nada, mas ela está tipo, na CIEG, que é aquelas associações que ajudam. E eu fico vendo, e eu acho que o mal, a raiz do problema... tá dentro do sistema, tá ali no Senado, tá ali no Congresso, tá... Tem muito cara sujo, tem muito cara folgado, tem muito cara que tá... Igual eu falei assim, eu tenho meus amigos de Goiânia que não fazem nada e os caras recebem 10 conto por mês. Eu vejo um moleque bom pra caramba, tipo o Lucas, trabalha pra caralho e não ganha isso. Entendeu? Então tem que aumentar o Lucas, cara. Pô, aumenta meu... Mas assim, isso serve pra muito. Quanta gente competente tem aqui no Brasil ganhando 3 mil reais por mês? Aí um moleque vagabundo que não faz nada, só fuma maconha, ganha 10 conto pra ir lá na Assembleia de Goiânia bater ponto. Se isso tá rolando lá em Goiânia, entre os amigos que eu conheço, não vou citar nomes, mas eu conheço, são meus amigos, sim, amigos... imagina o que acontece no resto do Brasil, em todos os lugares. Imagina o que acontece em Brasília. Então, eu acho que tem... E eu não sei como resolver. Uma ideia que eu dei, que é o que o Warren Buffett deu lá para os Estados Unidos, que pode alinhar um incentivo de resolver, se não crescer, se o PIB não crescer, se a economia não melhorar, todo mundo é demitido e vai contratar todo mundo de novo. Aí eu quero ver. Porque aí você vai estar botando o incentivo certo, entendeu? Igor, você mexe com o sonho de muita gente, né, que eu conheço da sua idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho, que tem esse sonho que é ganhar dinheiro na internet, né? Ficar em casa e ganhar dinheiro na internet é o sonho de uma galera, né? E uma galera tá meio nessa sua idade ali de término de faculdade ou procurando como ganhar dinheiro na internet. Então tem 1000 formas, né? E aí nesse mercado financeiro também eu vejo um monte de gente querendo entrar, né, nesse ramo. O que você fala para essa menina, para esse rapaz que está querendo entrar nesse mercado? Quais que são as pegadinhas? Boa. Qual curso que se deve fazer? Qual que é os segredos desse mercado? Vou responder aqui já sendo bem sincero para eles também, que cara, ter, por exemplo, essa posição que eu tô ali da empresa aqui em São Paulo, com 36 funcionários, um negócio grande, é legal para um lado? Porra, eu acho do caralho. Mas tem que saber o que vai ter que abrir de mão para isso.
Então, assim, tem 3 anos que eu não tenho vida direito, que eu não visito minha família lá em Goiânia, que eu não encontro meus amigos, e tem 3 anos que eu não ganhei 1 centavo. Tudo que eu tô ganhando agora, lógico, conhecimento, network, etc., é em patrimônio, que é uma continha ilusória que talvez daqui 10 anos um grande fundo vai querer comprar a Vault, que é a minha empresa, e eu vou botar esse dinheiro no bolso. Mas até hoje eu não ganhei nem salário. Então, tem que ter, para quem quer, porque eu escuto muito amigo meu falando que quer empreender. Eu falei, cara, você não quer empreender. Tipo, empreender, as pessoas falam como se fosse um negócio super legal. Nossa, quero ser empreendedor, vou ter uma vida mais fácil. O caralho! Tipo, para construir a Vault é 12, 13, 14 horas de trabalho, sem ganhar nada, você só se fode, você começa a crescer, você cai de volta. Então, é difícil pra caramba. Tem que saber disso. O próprio Elon Musk é um cara que fala pra caramba disso. E, tipo, eu vendo ele falar... Antes eu achava, tipo, buchiteiro do caralho, vida mó boa. Mas, tipo, é muito doído a jornada. E você tem que saber... Tipo, você tem que ter a resiliência de ir continuando e cavando mesmo sem estar encontrando. Você vai te falar que tem diamante lá no fim de um buraco. Você vai cavar. E você não pode desistir. Vai cavar muito Igor, até achar o quantos anos diamante. você tem? Hã? 23. 23. Qual é o teu patrimônio declarado hoje no seu imposto de renda que é público? No meu imposto de renda que é público, uns 100 mil reais, 150 mil reais. Disso que você abriu mão de viver nessa época, o que te... Mas eu ia dar uma dica, vou dar uma dica pra galera. Dica pra galera. Cara, ao mesmo tempo que tudo isso que eu falei que é ruim, a gente tá literalmente na melhor geração e no melhor momento da história do planeta Terra para você se empreender, para você criar um novo, para criar um produto. Por quê? Por conta de IA. Cara, com IA hoje, vocês conseguem ter uma empresa de 30 funcionários que são agentes de IA que vão te ajudar. Hoje só basta você ter muita vontade, YouTube e uma IA na sua mão que você consegue criar uns negócios muito legais. Eu vejo muita gente fazendo isso. Por exemplo, eu não sou esses molequinhos do marketing digital. Queria ser, porque os meus amigos, alguns são clientes que são do marketing digital, tem moleque de 20 anos que fatura 1 milhão por mês já. Chega a ser assustador. O moleque tá em Dubai faturando isso, só gravando criativo e vídeo. Mas hoje, através da internet, você consegue escalar muita coisa. E esses moleques, a característica como todos aprenderam fazendo. Entrar lá na internet, vir um vídeo no YouTube de um gringo que tinha uma loja online, copiar essa loja online aqui no Brasil e foram testando, foram fazendo e foi vingando e foi rápido. Então, hoje o que eu recomendaria para a maioria das pessoas, e até tá surgindo um curso disso aqui em São Paulo, surgiu um lá em Goiânia, na UFG, de IA, mas está surgindo aqui em São Paulo, na Intel também, cara, se aprofunda o quanto mais você puder em IA. Hoje o que diferencia não é um cara que sabe fazer uma grande conta de cálculo ou um cara que sabe montar a roda de um carro. É um cara que sabe usar uma IA para isso. Eu quero fazer uma consultoria agora. Peraí, eu tenho uma confecção, né? Eu tenho a Cavaleira. Tá vendendo a consultoria. Você é da Cavaleira. Caralho, eu conheço a Cavaleira. Então, se quiser investir, tá. Mas só com 100 mil também não dá, né? Hoje, qual é... Você fala de IA. Eu não vejo como aplicar... Eu estou usando a IA para desenvolver estampas e tal, mas para a Cavaleira, cara, assim, ou para o mercado de moda, eu fico olhando para todo mundo, cara, não tem uma coisa que o IA pode me ajudar. Porra, tem muitas. Então me ajuda, consultoria, de graça. Tem muitos. E esse ponto seu é uma das coisas que eu tô me especializando em IA já tem um tempo, até porque foi muita IA pra gente... A gente usa muita IA na Vault, muita automação de processo. E é uma pergunta que eu recebo muito. Tipo, o meu pai lá na fazenda fala, porra, o IA pra mim é mais o chat GPT, que eu quero fazer uma receita, eu vou perguntar aqui pro meu chat GPT, mas o que vai me ajudar aqui na minha fazenda, não é? Mas vai ajudar muito em processo, automação. O que ele vai te ajudar, assim, de primeira? Lógico, posso olhar e isso é uma coisa da gente falar 40 minutos que eu acho que eu já consigo te dar uma boa ajuda. Mas o que vai ajudar de primeira? Um funcionário seu que ele faz uma tarefa repetitiva todos os dias, por exemplo, emitir nota. Lá na Vault eu tenho que emitir umas 200 notas todo mês. A gente demora 5 minutos. É um botão. Ele puxa de uma planilha que tem todos os clientes que pagam essa nota, que tem o valor dessa nota e cobra todos automático do WhatsApp. Isso foi um moleque que é bom, que ficou vendo IA no YouTube, ficou falando no chat GPT e montou essa automaçãozinha através de IA. Então, o que você vai ganhar? O que você vai ganhar a primeira mão assim, de sua empresa estabelecendo IA? Primeiro, poder diminuir a quantidade de funcionários ou alocar os seus funcionários
para uma coisa que eles vão realmente gerar então valor para a depois a empresa. gente vai conversar uma hora. Não, com certeza. Eu quero fazer uma pergunta. Quem você vai votar na próxima eleição? Direita, esquerda? Ou você tem um nome já? Cara. Bolsonaro? É Lula? Pô, é assim, entre Bolsonaro e Lula, sendo bem sincero, eu quase não sei quem é pior. Pra mim, os dois são uma merda. Mas é a verdade. Mas, assim, eu acredito que a direita tá mais alinhada com o que eu vejo pro futuro do Brasil, pra um lado bom, pra essas medidas que a gente tá falando aqui. Não tem, tipo, o filho do Bolsonaro, nem a pau. Acho que é uma cagada da direita colocar esse moleque pra tocar. Dos que tem hoje, o dos que eu mais gosto é o Tarcísio. Que eu também acho que tem seus defeitos, mas se eu comparar o Tarcísio com o Lula, pra mim é gritante a diferença. Então, assim, eu hoje, com os que tem hoje, eu acho que vão mudar muito até a hora da eleição mesmo, mas com os que tem hoje, eu votaria no Tarcísio. Ô Igor, pra Tem o Caiadão lá de Goiânia também, que você elegeu, o Caiadão é forte. Ô Igor, pra finalizar aqui nosso papo, dessas coisas que você abriu mão por se dedicar ao lado financeiro, a dar certo no trabalho, o que te custou mais caro aí nessa... O que foi mais difícil abrir mão? Cara... Como um cara novo de 20 e poucos anos. O cabelo, eu acho. Então eu tô rico. Acho que o que mais foi difícil abrir mão, assim, na minha idade, nada é para ser tão difícil, né? Porque eu não tenho filho, eu não tenho muito a perder. Se desse pau na empresa também, eu ia poder recomeçar do zero e não ia acabar a minha vida. Mas eu acho que o que mais foi difícil abrir mão é de tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade com a minha família. Antes eu ia, por exemplo, para Goiânia 6 vezes por ano. Ano passado eu consegui ir uma. E uma, assim, tava lá com ele, mas resolvendo pepino no telefone enquanto tava lá. Acho que esse é o ponto principal. Amigo. A maioria dos meus amigos também eu perdi o contato. Lógico, a galera sabe. Tipo, sabe que eu tô trabalhando, sabe que é uma fase, tananã, mas é uma coisa que eu abri mão e eu acho que é de saúde mesmo, no geral. Noite sem dormir, não consegue ir na academia direito, não consegue, cara, comer bem, tem que toma café pra caralho. Acho que, no geral, do que eu tive que abrir mão foi isso. E é uma luta contra você mesmo. Vida de empreendedor, né, no Brasil. Empreendedor. Agora tem só uma coisa, eu acho que a última, se você me permitir, que é uma questão do mercado financeiro, né? A maioria do pessoal do mercado financeiro cheira cocaína pra caramba, né? É o que falam no Lobo de Wall Street. Eu não vejo muito na prática, mas assim... Você tá mentindo, cara. Teu rostinho tá... Não, que isso, não. Cara, tem sim essas histórias, tem esse humor. O que eu sei, o que eu posso falar é que, tipo, eu sei por amigos que trabalham no Goldman, no JP. Nesses grandes bancões, principalmente os gringos que tem aqui fora, tem a gavetinha do Venvance. Então, no banco tem uma gaveta lotada de Venvance e free. O que é Venvance? É um remédio psiquiátrico que é estimulante, né? Dá um estímulo. Você ouviu falar de Ritalina, essas coisas? É conhecido como a cocaína legalizada que tem nas farmácias. É um remédio para TDAH. Isso. E a gente toma. Hã? Minha filha toma. É um remédio para TDAH, só que assim, a gente tá na época da história com o maior percentual de TDAH na história de todos os países. Tá todo mundo com TDAH. E sabe o que é o problema disso? Tá totalmente alinhado com o problema do mercado financeiro, o conflito de interesse. Por quê? O médico que atende, ele ganha comissão no Venvance que ele prescreve. Então, ele vai querer enfiar Venvance em todo mundo porque ele vai ganhar a comissa da farmácia. Então, todo mundo está recebendo receita de Venvance. Você pega a medicina, todos os médicos. Desculpa ser médico e falar que tem exceção, mas a galera que eu vejo na minha idade, todos no Venvance. Todo mundo no mercado financeiro também. Sobre pó, o que a gente escuta muito, essa imagem que você tem do cara do mercado financeiro. Eu tinha essa imagem da galera, mas não é um negócio que você vê muito na prática, porque os caras desses também, eles não abrem para um moleque tipo eu que eles fazem isso, entendeu? Então... Acho que agora inverteu até o caminho. É o traficante que tá vendendo Venvance. Você viu? É o conflito de interesse. A comissinha canta solta. Igor, a gente agradece aqui. Você ilustrou a gente pra caramba. Foi uma honra tê-lo aqui. Vou usar depois dessa consultoria com você. Com certeza, esse é o papel do Sem Segredo. Tem algum segredo que você não contaria aqui pra gente, não? Cara, algum segredo que eu contaria aqui pra vocês? Da empresa mesmo? Não, pode ser do mercado. Você falou assim, o dólar vai subir,
Né? Porra, posso contar Mas um cada segredo? Um faz o que quer, não significa que o tenho segredo dele é verdade. Eu tenho um segredo bom aqui, mas eu tô imaginando que o cara também que ficou até aqui, ele merece escutar esse segredo. Mas a XP tá abrindo uma corretora de cripto, escondido. Ninguém sabe disso, mas eles estão abrindo. Tem uma área lá já... Porque a XP, o que acontece? Por que é uma coisa meio polêmica e relevante? A XP abriu uma corretora de cripto e ela fechou essa corretora de cripto em 2022. Então, desde lá, a XP é meio que a inimiga da cripto, de certa forma, e eles estão abrindo. A gente está ajudando eles lá, num lado educacional só, mas também a XP é muito grande para... Você não confia, não escuta muita gente ainda não, mas eles estão abrindo, é um segredo. Legal, obrigado. Obrigado, viu, Igor? Valeu. Ó, invista aqui no Igor da Vault. Eu não recebo dinheiro de ninguém, eu só ajudo as pessoas. Não, então, e aí quem sabe ele me dá uma comissão, né? Dá uma comissão pra gente. Né? Valeu.